Tamo junto aí, galera. Mais uma vez, saudações a todos, a paz do Criador para todos. Continuando aí, todos sabem, olhando aí os vídeos anteriores, a minha crítica que eu faço a esse modelo econômico que o Brasil vem adotando aí nos últimos 30 anos. Aliás, mais do que 30 anos, né? Introduzido aí pelo governo Collor, né? A abertura econômica do país, as privatizações, enfim, a austeridade, os cortes de gastos públicos e por aí vai, a doutrina neoliberal, né, senhores? Então, nos vídeos anteriores aí eu venho criticando que esse modelo econômico não trouxe desenvolvimento algum para a nação. E hoje eu vou um pouco mais além, senhores, mais além. A gente vê, na verdade, o desmonte do estado de bem-estar social, onde o Estado ele não pode gastar. Você vai ver sempre aí as pessoas adeptas desse conceito neoliberal dizendo que o Estado não pode. É um mantra, né? O Estado não pode gastar. O Estado não pode gastar. O Estado não pode gastar. Um mantra, né? Esse Estado não pode gastar, você pode também falar de uma outra maneira. O Estado não pode investir na população. Eu acho que essa seria a fala mais correta, né? Outra realidade que a gente vê dentro dessa doutrinação neoliberal, inclusive com participação da mídia. Né? A dívida pública, né? Ou seja, o Estado ele não pode gastar porque ele tem que honrar a dívida. Só que o que esses veículos, o que esses doutrinadores neoliberais não explicam é que a dívida, ela, do jeito que ela está, do jeito que ela é formada, do jeito que virou um negócio, essa dívida é um negócio, um grande negócio, que enriquece muita gente, essa dívida ela é impagável, entende? Então você hoje pega o balanço, o orçamento geral, o orçamento da União Federal, o orçamento geral da União Federal, você vê lá 40, 45, 50% dos recursos é para pagar dívidas e amortizações, ou seja, para pagar juros para os rentistas. Rentistas são aqueles que vivem de juros. Pagar juros para os banqueiros, classe bancária. Enquanto isso, o país ele perde completamente a sua capacidade de investimento. Eu poderia usar um outro vocábulo aqui, uma outra palavra também, que eu acho que faria com que os senhores entendessem melhor. A falência do Estado, né? Ou seja, o enfraquecimento do Estado, a falência do Estado. O Estado ele está em relação à sua obrigação, seu papel, né, de fazer políticas públicas. O Estado está falido, senhores, falido. O Estado perde aí 50% da sua capacidade de investir na população. Porque o Estado brasileiro hoje ele vive para pagar juros para banqueiro, para pagar juros para rentista, para fazer a galera do capital financeiro ficar cada vez mais rico, fazer com que o seu dinheiro, seu capital se multiplique, né? Pagando juros e amortização. Enquanto isso, investimentos, né? Investimentos na população, educação, indústria, infraestrutura, enfim, moradia e tantas segurança pública, tudo isso aí, o Estado vem perdendo a sua capacidade, né, de investir. O Estado vem se enfraquecendo, né? Então eu falei de três realidades, né? Eu falei de duas, né? Estado não pode gastar, dívida pública impagável. O terceiro é o fortalecimento dos poderes paralelos, né? Já que o Estado não garante, né? Se garante, o Estado se enfraqueceu devido às suas prioridades. A prioridade do Estado hoje, né, é enriquecer a classe do grupo rentista, né? Porque se o Estado ele perde metade do seu poder de investimento, isso vai ter impacto sim na população, né? Isso vai ter impacto na população. Então você vai ver
um cenário, né, como nós estamos vendo hoje nas grandes cidades brasileiras, né, um cenário de domínio, principalmente das áreas periféricas do poder paralelo, do crime organizado, e, consequentemente a isso, um cenário de guerra, de violência, de morte, de assassinatos, de ditadura mesmo, né? A gente fala tanto de democracia, não existe nas periferias porque, de fato, ali o Estado ele não entra, ele não chega, porque exatamente o Estado ele se encontra falido, enfraquecido, endividado, né? E muitas pessoas vão querer de forma bairrista e preconceituosa dizer que é o Rio de Janeiro, que é a capital mundial do crime organizado, é a capital mundial do banditismo, da violência, né, da bala perdida, né, do assalto à mão armada. Senhores, isso é uma meia-verdade. De fato, essas coisas existem no estado do Rio de Janeiro, que já foi capital nacional, já foi capital do país, né? Cada ano que passa vem, de fato, perdendo a sua importância devido à violência, né? Criminalidade, por aí vai. Mas isso é uma realidade de praticamente todas as cidades do país. Quase todas as cidades do país, praticamente todas elas têm, até porque essas organizações criminosas, elas não são apenas organizações criminosas, elas são empresas capitalistas que visam lucro, então elas se expandem para vários locais do país. Elas não estão fixadas apenas no local estadual, elas têm até participações fora do país. São empresas que visam lucro, né? E o crime hoje, dentro dessa visão capitalista, visa o lucro, né? É um mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares. Aquece, por exemplo, a indústria bélica. Inclusive eu li uma matéria sobre a guerra da Ucrânia, dizendo que, até saiu no Estadão isso aí, que a indústria bélica está lucrando alto com a guerra na Ucrânia. É aquele famoso ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Ou seja, enquanto uns são assaltados, levam tiro de fuzil, de granada, explosão de granada, e tem gente vendendo e lucrando alto com isso. Então, isso é um problema, senhores, não é do Rio de Janeiro, embora esses problemas existam no Rio de Janeiro. Quando se fala dessa forma, isso é um preconceito bairrista. Existe, né? O Brasil é um país que tem muito essa realidade do bairrismo, né? Ou seja, o cara de um estado, ele tem uma rivalidade com outro estado, questão hegemônica, e aí o cara ele começa a atacar o outro estado e vice-versa. Se chama bairrismo. Mas a grande realidade, a gente vê, por exemplo, a maior organização criminosa do país está na cidade que detém 31% do PIB do país, a cidade mais rica do país, que é São Paulo. E isso é natural. Por quê? Porque as organizações criminosas, elas são empresas que visam lucro. Então, né, a tendência é esses grupos, outros grupos se expandirem para os principais eixos econômicos do país, né, e visar o quê? Visar o alto poder aquisitivo, né, dos principais eixos econômicos do país. Somando-se isso também, a gente também tem que entender essa questão histórica do Brasil, de favelas, de não reforma agrária. Tudo isso também ajuda a alimentar, né, o crime organizado, os poderes paralelos, a violência, né, questão da explosão da favelização, principalmente o entendimento que o Estado ele é importante. O neoliberalismo ele demoniza o Estado, né? Demoniza, o Estado é um demônio. Mas quem lê os clássicos, até o próprio John Locke, né, que fala de contrato social, Thomas Hobbes, Rousseau fala de contrato social, a importância de que o ser humano, ele no seu estado natural, ele tem
o seu lado animal, o seu lado egoísta, o seu lado predador, né? Então, se a gente, por exemplo, não tem um Estado forte, um Estado, não digo forte, eu digo um Estado público, né? Estado forte aí já vai mais para a questão do fascismo, do nazismo e por aí vai. Estado público, né? A gente parte de um princípio de um Estado público, a gente vai, de fato, o Estado vai desenvolver políticas públicas, não necessariamente investir em guerras, né? Investir em guerras, né? Por exemplo, nas periferias, mandar poderes bélicos ali para poder promover uma guerra e um banho de sangue, achando que isso vai trazer algum resultado, e não traz, senhores. Essa é a prática que o Brasil vem adotando aí nos últimos anos, sem resultado algum. Só resultado de mortes e mais mortes, principalmente de pessoas pobres. Mas é o Estado fazer o seu papel de políticas públicas em educação, moradia, infraestrutura, industrialização, geração de emprego e renda, enfim. Aí sim a gente vai construir um cenário. Mas o neoliberalismo, ele já vem com as suas práticas de enfraquecimento do Estado, né? Desmontando o estado de bem-estar social, vem com conceitos que o Estado é ineficiente, que empresas estatais são ralos dos recursos públicos, que é um ambiente que dá prejuízo e que é um antro de roubalheira, funcionários públicos são acomodados e pouco produtivos. Então, essa ideia neoliberal, acompanhada das ideias de austeridade, corte de gastos, privatizações, redução dos direitos sociais e trabalhistas, hegemonia do mercado, essas ideias neoliberais vêm com a finalidade de demonizar o Estado. Então o Estado ele é demonizado o tempo todo. Só que você vai estudar por exemplo, chamam John Locke de o pai do liberalismo. Ele fala de contrato social, porque ele parte de um princípio, o cristão John Locke, que o ser humano naturalmente ele não é bom, né? Ele de fato tem um autor, se não muito me engano, é o Maquiavel que diz, não sei se eu acho que é o Maquiavel, que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem tem uma natureza animal, que ele de fato vai querer passar por cima do seu próximo, vai querer oprimir o seu próximo, e se você não tiver o Estado funcionando também como esse poder coercitivo para poder ali estabelecer a lei e a ordem, né, vai de fato virar um darwinismo social. Então o darwinismo social é algo horroroso, é algo assim mais ou menos hoje que a gente vive no Rio de Janeiro. A gente vive meio que um darwinismo social, ou seja, a lei do mais forte, né, a lei do mais rico, a lei de quem tem mais armas, entendeu? Enfim, quem é mais fraco é esmagado, quem é mais forte prevalece, domina e explora. Essa é a ideia que de fato parece que o povo, a população, porque também fruto desse neoliberalismo, vivemos uma crise de intelectualidade no país. Assim, a gente vive uma crise de intelecto no país. As pessoas não têm conceito nenhum, então vem qualquer conceito, elas absorvem, elas abraçam os conceitos. Mas na verdade, as pessoas parecem que meio que aceitam essa ideia de darwinismo social, porque elas entendem dessa forma, não, o cara é mais forte, o cara tem o direito de esmagar, de explorar, de fazer o que bem entender. Entendeu? Só que não é assim, senhores. A gente vive dentro de um modelo republicano, democrático, liberal. Entende? Então a gente vive exatamente num momento político em que você tem a expansão dos direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, uma série de direitos, né? Aonde as pessoas elas podem sim ter políticas públicas que evite o caos que nós estamos vivendo. E pasmem os senhores, sempre quando a gente não entende bem essa temática da importância do Estado, o Estado promovendo políticas públicas, um Estado público, não é um Estado nazista, fascista, um Estado absolutista, monárquico, não é isso. É um Estado que dentro do modelo que nós estamos vivendo, um Estado republicano, democrático, liberal. Quando nós entendemos esse conceito, essa visão, nós vemos que o Estado ele pode promover políticas públicas aonde você possa restabelecer
o bem-estar social, a paz social. E não isso que a gente está vivendo hoje. Um Estado falido, um Estado onde o enfraquecimento e a falência dele tem levado ao crescimento de poderes paralelos, né? Ou seja, essa não atuação, essa ineficiência do Estado, que é uma coisa que os neoliberais batem muito na tecla, o Estado é ineficiente. O Estado é ineficiente exatamente pelo seu enfraquecimento, pelo seu endividamento. Mas essa ineficiência do Estado tem produzido, de fato, capital político para esses grupos, para esses poderes paralelos. Então, o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas grandes capitais do Brasil, é só bom lembrar que há 15 anos atrás, se não me engano, 2006, o crime organizado parou São Paulo. Ninguém saía, ninguém podia sair sob a ameaça de ser fuzilado. Voltem no tempo aí, 2006. Isso aconteceu em São Paulo. A maior facção criminosa é de lá de São Paulo. Então, esse fenômeno que nós estamos vivendo é um fenômeno que o neoliberalismo ele simplesmente vem num processo aí de décadas de destruição do Estado, e de enfraquecimento do Estado, de endividamento do Estado. E o fruto nós estamos colhendo hoje. E quando a pessoa não entende esse mecanismo, esse processo, qual é a solução que ela vai imaginar? Não, tem que entrar numa guerra, tem que dar a bazuca para a polícia, tem que comprar tanques de guerra para subir nas favelas e matar todo mundo. Aí facilita o discurso do quê? Dos fascistas, dos nazistas, daqueles que de fato odeiam as minorias. Então espero que esse vídeo tenha colaborado, desculpa a extensão do vídeo, mas estamos juntos aí, galera, e mais uma vez, saudações.